E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí temos que relembrar um pouco, né, do senhor Carlos Gabas. E não vamos nem falar de consórcio do Nordeste. Poucas notícias. Em duas, assim de forma bem leve. Lula nomeia para a Previc, novo órgão regulador dos fundos de pensão, diretores apoiados pelo... Bom, o presidente Lula instalou nesta terça-feira a Superintendência Nacional da Previdência Complementar, a Previc, ou seja, foi criada uma autarquia, que não existia, foi criada uma autarquia para cuidar dos fundos de pensão. E nomeou 6 dirigentes para cargos chaves do novo órgão regulador dos fundos de pensão, setor que movimentou 506 bilhões em 2009. 506 bilhões. Só pensa o seguinte, tem uma empresa listada na bolsa, você pode não entender nada, mas tem uma empresa lá. Imagina que você está lá, olhando na bolsa, e sai a notícia que o fundo de pensão, investiu 3 bilhões na empresa X. Você vai pensar o quê? Pô, peraí. O fundo de pensão é uma coisa que tem que dar retorno porque, bicho, é a garantia do fim de vida aí dos aposentados. Então, eles estão investindo normalmente em coisas que são, em tese, um pouco mais seguras. Porque tem que voltar o retorno. Tem que dar um retorno para os aposentados. Se você vê que o fundo de pensão está fazendo aquele direcionamento para aquela empresa específica, você vai falar o quê? Pô, vou botar meu dinheiro ali também. O fundo de pensão não quer perder, eu também não quero. Vai naquele investimento um pouco mais seguro. Aí tá lá, né? E aí, entre os indicados, 3 são apadrinhados do PT e do PMDB, embora tenha formação técnica. Isso aqui foi em 1º de... Desculpa, a notícia foi em 26 de janeiro de 2010. 26 de janeiro de 2010, depois essa notícia foi atualizada em 1º de novembro de 2011. Durante o discurso de posse da diretoria do novo órgão, o secretário executivo do Ministério da Previdência, o senhor Carlos Eduardo Gabas, do PT paulista, considerou absurda a capacidade de invenção da mídia sobre a divisão de cargos entre seu partido e o PMDB da Previc. Ele considerou natural esse tipo de arranjo. Ele falou que é um absurdo, como assim? Vocês estão criticando o fato aqui de loteamento político? Só a notícia que saiu alguns anos depois, na época, que era do Grupo Globo, né? Saiu em 2014. As evidências de fraude no fundo dos Correios ligado ao PMDB. Como afiliado político de Edson Lobão e Renan Calheiros, quase levaram Postales, fundo de pensão dos Correios, à ruína. Essa matéria, na época, Diego Escostegui, que hoje está no bastidor, o Leandro Loyola também, Marcelo Rocha, eu não sei quem é. Aí olha essa notícia, antes de comentar umas coisas a mais. Lula usa medidas provisórias para criar quase 20 mil cargos. Para a oposição, o inchaço privilegia filiados petistas no preenchimento de novos cargos de confiança, acusação que o governo nega com veemência. Quando o presidente assumiu, havia, de acordo com os dados do Ministério do Planejamento, 809 mil servidores no Executivo Federal na ativa, entre civis e militares. Em dezembro de 2004, último dado disponível, esse número havia crescido 9,16% para 884 mil. Lula contratou muita gente, viu? Muita gente. Aí veja. Bilionário do agro e campeão de doações já teve 2 encontros reservados com Lula. O Arthur diz, 23h59, o agro é ruim, né? SG, political woke, blá blá blá. Meia-noite. Bilionário do agro tem conversa reservada com Lula e Folha comemora. Lula continua não gostando do agro, mas gosta de dinheiro. Para a esquerda, não tem certo ou errado, apenas útil ou inútil. E aí, antes de entrar nisso daqui, se liga numa breve explicação. Vamos entender uma coisa. Por que essa questão aqui tem tudo a ver, inclusive, que a gente vem falando nos últimos dias, SG, Agenda Verde, mercado financeiro, tudo que está por vir. Desde aqui de forma assim bem simples, Vamos pensar que você tem aqui, bota aqui, só o fundo. Você tem um fundo. Seria o fundo de pensão, né? O dinheirinho dos trabalhadores. Esse fundo, ele é aplicado em empresas. Que, em tese, essas empresas têm que dar lucro, né? Só que aí vem o ponto. Quais empresas? Quais empresas podem receber esse dinheiro? E por que a Previc é uma coisa tão importante e vem batendo nessa tecla?
Para os fundos não causarem problemas, né? Assim você tem um mínimo, para não vir alguém, uma maracutaia, ele chega lá, pega o dinheiro e coloca para obter algum tipo de enriquecimento ilícito. Você tem algumas regulações, né? Você tem que botar algumas regras para não virar bagunça. Quem gera assim essas regras é a Previc. Logo, é a Previc que vai criar o sistema de regras, vou botar aqui, ó, as regras, para definir quais empresas vão poder receber o dinheirinho. São essas regras que vão definir quem vai receber o dinheirinho. Ops. Porque os fundos, né, têm que garantir lucro. Aí o que é que você faz? Hoje vocês já estão vendo que a turma do ESG está tentando avançar com várias agendas através de imposições, né, sei lá, e também algumas vantagens aí dentro da turma do mercado financeiro. Aí pensa o seguinte, se você tem o poder da Previc, né, botar aqui SG, vou botar aqui de mão, não sei botar de mão dada, vou botar só um igual aqui, junto com a Previc. Imagina a Previc, ela pode colocar várias regras, tipo, não, a empresa tem que ter um CNPJ. Pô, mas o CNPJ é o mínimo. A empresa tem que estar com as licenças todas em dia, licença ambiental, licença disso, não, beleza também. Aí imagina, vem a Previc e fala, não, a gente tá botando aqui que o mercado ESG, eles têm uma tese que diz que empresas que promovem a agenda social, elas possuem pluralidade, elas dão mais lucro. Essas empresas dão muito mais lucro. Aí, sabe, tem diversidade que tem cota, como ela falou, tem cota. Aí vem a Previc e fala, ó, só pode botar dinheiro nas empresas que tiverem 30% do conselho dessa forma. Você botou uma regra via Previc, você já está cortando, sei lá, se tem 300 empresas aí listadas, que, sei lá, na bolsa, por exemplo, que você pode depositar o fundo. Dessas 300, irmão, você botou uma cota, já caiu aqui para 10. Aí você cria outra regra. Não. Além daqui, tem que ser uma empresa comprometida com o net zero. Uma emissão zero. Aí das 10 empresas, caiu para 5. Em suma, você podendo montar a regra é igual a licitação. Você pode fazer a coisa de uma forma que o fluxo do dinheiro, no final do dia, vai para um lugar. Vai para um lugar. Que lugar vai, eu não sei, mas vai para um lugar. Vai para um lugar. E isso tudo através de pequenas regras. Com dinheiro que devia para a aposentadoria, né, dos velhinhos. Imagina o que já aconteceu no passado. Imagina o que pode acontecer com a volta do PT, do Ministério da Previdência Social. Aí imagina tudo isso daqui no meio dessas movimentações do mercado financeiro. Quem aí não quer, né, receber um aporte, um grande aporte num fundo de investimento, num fundo de pensão? Não vou falar muita coisa não, né? Vamos adiantar. Aí se liga. Aliados de Lula trabalham para que Estados Unidos, né, reconheça, foi aquele evento. A Malu Gaspar, saiu na Malu Gaspar, trouxe mais informações, falando o seguinte, ó, a questão climática foi outro assunto da discussão entre Lula e o encarregado de negócios dos Estados Unidos. Os petistas, sabe que são preocupações dos americanos, e se disseram dispostos a fazer parcerias. Qual a chance desse tema não entrar exatamente no que diz respeito a questões econômicas, investimentos, regras, regulamentações e tudo que a gente já falou? Petistas e democratas já fizeram dobradinhas em questões climáticas. O PT, né, você vê aqui, ó, CEOs brasileiros apoiam descarbonização, mas cobram regulamentação estatal. Ó, uma regulamentaçãozinha, né, de leve, via Marina, via Previc, de leve. Quem não viu ainda a entrevista lá no Quinto Elemento, veja, Papo de Quinta, eu com o Arthur, e hoje também tem, né, mais um episódio, meio-dia 34 tá no ar do Notícias de Quinta. O único programa do Brasil de notícias que eu decidi que todo mundo dá risada de piada sem graça. Veja, tô falando pra vocês, não vão se arrepender do tempo que vocês não gastaram vendo aquele papo. Olha a nossa B3, a Bolsa Brasileira. É hora de dar tchau, nada mais inspirador do que encerrar falando de sustentabilidade. O papel do mercado de capitais é essencial no avanço dessa agenda. Eles já estão avançando. Agora imagina eles avançando junto com a regulação estatal, mais uma boa vontade da classe política, mais a boa vontade da Previc.
né? E eu tenho certeza, se botar todo mundo numa sala, na sede da XP, vixe, rapidinho sai uma regulamentação estatal bacana pra salvar o planeta. Não é o Brasil, vai salvar o planeta. O planeta. Só chamar o Benchimol, bota o Benchimol, o Padilha, o Guilherme Boulos, o José Stede lá do MST, o Lula, pega alguém da Fundação Pessoa Abramo, comissão, liga pra ele na Zabó, bota todo mundo junto, vão salvar o planeta. O planeta ainda não foi salvo porque não quiseram. Tá na mão do Benchimol. Chama o Luciano Huck também que resolve. Aí, ó. E essa agenda vai além das mudanças climáticas. Chama todo mundo, bota numa sala, vai ser uma ideia sensacional. Ex-chanceler de Lula fala sobre eventual governo em reunião com dezenas de embaixadores. Olha os países. Argentina, México, Uruguai, Equador, Paraguai, Colômbia, Bolívia, Haiti. Aqui a turma da América Latina. A gente falou dos problemas comuns e de uma política de integração. Integração. Um dos objetivos do Foro de São Paulo. A integração da América Latina. Um dos representantes falou que é importante fortalecer a democracia na região. Integrar, né? Fortalecer. O Foro de São Paulo já tá... Olha o sorriso aqui, ó. Doidinho pra sentar na cadeira presidencial e fazer brincadeira malvada. Quanto tempo eu tenho aqui? Bateu uma hora agora? Tem tempo pra comentar? Bolsonaro falou uma coisa, gente, que faz muito sentido e até, em parte, né, representa o quadro que a gente vive hoje. Você não aprende nada hoje em dia. A nossa economia vem do campo, tecnologia, e tem países que estão numa situação muito melhor do que nós dado ao estudo. Esses países começaram nos anos 40 a investir pesado na educação. Investir pesado não é igual a petralhada falar de botar dinheiro. Eu sei que o salário não é bom, o dos professores. Eu sei disso. Mas o investimento é no currículo, no conteúdo. O tipo dos livros do nosso tempo é bem diferente dos de hoje em dia. Você não aprende nada hoje em dia. Preocupação de Bolsonaro? Educação das crianças. Criou a CEALF. Preocupação do Lula? Mandou Alexandre Padilha ir na sede da XP para conversar aí com grandes investidores internacionais para dar uns spoilers do que eles podem esperar no governo Lula. Ainda sobre o governo Bolsonaro, mais uma redução aí do preço do gás de cozinha. E aí ele só lembra, né, que o imposto federal do gás é zero. E é zero há muito tempo. Nem vou ler o resto. Eu só vou botar só o final, que ele fala o seguinte, ó, que ele deixa o site da Petrobras mostrando como é a composição de preço, porque tem gente na esquerda que todo dia fala, não, o preço está caindo porque o Lula está crescendo nas pesquisas. E eles ficam nessa narrativa, né, como se, não, é normal, não tem nenhuma fake news por aqui. Enfim, fico por aqui. Mais importante de tudo, traga mais um voto pro Jair. Mais importante de tudo, mais importante. Aí se você tiver um tempo também interesse, você pode compartilhar o vídeo. Não vai cair o dedo, né? Também, se gosta do meu trabalho, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, pode estar no meu do canal. Vai lá no Telegram, pega os dois vídeos do vídeo de hoje, né? Do Ciro Gomes lá e do Lula falando do Ministério da Previdência Social. Assiste a entrevista e hoje também tem uma notícia de quinta, o quinto elemento, é o primeiro link na descrição. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!